Clamando aos homens. Marta Queiroz. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Palavras do passado. Hoje, Deus deveria interpelar os homens com palavras semelhantes: homem, ó homem, onde estão os teus olhos que não veem? Onde estão os teus ouvidos que não ouvem? Onde está a tua capacidade de pensar? Por que te igualas aos minerais, às plantas, aos animais? Sim, porque as atitudes incoerentes e perigosamente destrutivas da humanidade atual obrigam-nos a tal reflexão. Levianos ou loucos, os homens preparam aceleradamente sua própria destruição. Protestos se erguem, é verdade, mas não são ouvidos, compreendidos ou atendidos. Um povo reclama hoje e amanhã faz uso do que reclamou. Os direitos são unilaterais. O egoísmo sufoca qualquer tendência mais saudável e protetora. Há dias, uma fonte informativa, pelo rádio, difundiu um protesto de cientistas contra experiências atômicas nos Estados Unidos. Na Inglaterra, outra fonte menciona o nascimento de crianças pequenas e sem resistência, que pouco tempo de vida aguentam, preocupando os habitantes dessa localidade e deixando supor serem esses os nefastos resultados de resíduos atômicos. Na Grécia, em Volos, mais de 3.000 casas foram derrubadas e 15.000 pessoas ficaram desabrigadas por um terremoto. Os descrentes dirão: em terremotos sempre houve, antes da era atômica. Sim. Mas poderão esses mesmos descrentes garantir que os terremotos de agora, as inundações, os desequilíbrios evidentes das condições atmosféricas em todo o mundo, provocando gelo em regiões quentes e ondas de calor em regiões reconhecidamente frias, não são agravados pelo uso indevido das novas armas de guerra? Porque, infelizmente, não é para a paz e bem-estar dos homens que outros, mais fortes, mais covardes ou mais inconscientes, fazem experiências sobre experiências. É tempo, pois, de Deus clamar aos homens. Numa frase célebre, também se afirma: em aquele a quem Júpiter quer perder, retira o censo. Então, decididamente, Júpiter está contra nós, porque inegavelmente o censo é algo que quase não se vê nos dias atuais. Entretanto, há vozes que se levantam contra tal estado de coisas. Vozes que protestam enérgica e destemidamente contra a ameaça que pesa sobre a semente humana, sobre os jovens e crianças da atualidade. De quem são essas vozes? Por que sobre as crianças? A Sociedade Brasileira de Obiose, ASB, cujo lema foi "E será spes messis in semine", a esperança da colheita está na semente, sempre avisou a humanidade de que graves ameaças pesam sobre ela. Sempre agiu, portanto, no sentido de preservar as sementeiras. Desde que foi lançada a primeira bomba atômica, a ASBE protesta em público, antes mesmo que os cientistas emitam também o seu veemente protesto, como hoje finalmente o fazem. A ASBE não se classifica no rol dos cientistas atuais. Ela se arroga o direito de afirmar que sabe fatos e coisas que o mundo ainda desconhece e que irão constituir a ciência de amanhã. Ela protesta, por exemplo, contra a expressão fim do mundo tão usada atualmente. E o faz porque não é o globo terrestre que se vai extinguir, pelo menos não deveria, e mesmo que isso, pela extrema imprevisão e máxima loucura dos homens, acontecesse, a vida não terminaria. Os autores do mundo atual ou de outros, em sequência de sistemas que a ciência oficial não reconhece, ainda existiriam para solucionar o impasse. Mas a civilização, os homens, a humanidade, sim, passará por uma intensa transformação. Não se justifique, entretanto, por essa afirmação, prevista em todos os livros sagrados conhecidos, que se usem meios destruidores que, devidamente estudados e manejados, trariam um poderoso obstáculo a tais previsões. Senão, de que serviria o livre-arbítrio, tão apregoado e tão mal entendido e utilizado? A ASBE, pelos seus dirigentes, afirma também que houve em 1956 um julgamento da humanidade. Cada ser humano está, portanto, catalogado na classe dos promovíveis, em afinidade com a lei de evolução, ou retido, por suas próprias contingências, na classe dos que ficaram à margem da evolução. Não nos é possível dar na íntegra num pequeno ensaio, como este, todo o maravilhoso mecanismo dessa importantíssima passagem cíclica do julgamento a que se sujeitou a humanidade sem que, pobre dela, o percebesse. Agora, porém, eis que surge outra era, a da definição, em que os resultados desse julgamento se farão sentir vigorosamente neste ano de 1957. E a justiça divina, transformada, na terra, em voz clamando no deserto, porque os homens procuram longe, em céus distantes e inacessíveis, o que está bem perto deles, mostrará então aos que a não ouvirem como é inexorável a grande lei que rege os cosmos, os mundos e todos os seus habitantes.
E o homem, o sábio, o grande, o livre homem será impotente perante a natureza desencadeada por sua atitude de perfeita, de remodelada ignorância. Aprender é experimentar, é realizar. E o erro dói na carne fraca dos homens, fraqueza reconhecida pelas faculdades mentais, mas não fortificada por ações justas ou acertadas. Ouvi, ó homem, a voz de Deus, que é piedade, amor, mas que na época atual é dolorosa e imprescindivelmente justa. Ouvi-a e não atireis pedras inúteis que não atingem a essência, atingindo pura e simplesmente a carne, que, ao ser portadora da divina essência, perfumará como sândalo as próprias pedras que porventura lhe toquem. Concentremos, homens de boa vontade, todos os nossos esforços na juventude de hoje. Esta, que não foi julgada, qualquer que seja, está dolorosamente exposta às amarguras de todos os desequilíbrios sociais e morais dos dias que correm. E correm com velocidade atômica, não nos esqueçamos. Nem ao menos podemos aconselhar, esperem para ver, porque os olhos estão cerrados. Os ouvidos estão cerrados. Só a boca, infelizmente, se abre na maioria das vezes para atacar, em vez de defender, para eludir, em vez de proferir verdades. É a hora da distinção entre o joio e o trigo. Este texto foi produzido em 1957.